E vieram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no morro de Aquilá diante do deserto? Saul então se levantou, e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zife. E assentou Saul o campo no morro de Aquilá, que está diante do deserto junto ao caminho. E estava Davi no deserto, e entendeu que Saul lhe seguia no deserto. Davi, portanto, enviou espias, e entendeu por certo que Saul havia vindo. E levantou-se Davi, e veio ao lugar de onde Saul havia assentado o acampamento. E olhou Davi o lugar de onde dormia Saul, e Abner filho de Ner, general de seu exército. E estava Saul dormindo na trincheira, e o povo pelo acampamento em derredor dele. Então falou Davi, e perguntou a Emelec Eteu, e a Abisai filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao campo? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Davi, pois, e Abisai vieram ao povo de noite, e eis que Saul, que estava estendido dormindo na trincheira, e sua lança fincada em terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam ao redor dele estendidos. Então disse Abisai a Davi: Hoje Deus entregou a teu inimigo em tuas mãos. Agora, pois, eu o ferirei logo com a lança, fincando-lhe com a terra de um golpe, e não precisarei repetir. E Davi respondeu a Abisai: Não lhe mates, porque quem estender sua mão contra o ungido do Senhor, e será inocente? Disse ademais Davi: Vive o Senhor, que se o Senhor não o ferir, ou que seu dia chegue para que morra, ou que descendo em batalha pereça, guarde-me o Senhor de estender minha mão contra o ungido do Senhor. Porém toma agora a lança que está à sua cabeceira, e a botija da água, e vamo-nos. Levou pois Davi a lança e a botija de água da cabeceira de Saul, e foram-se, que não houve ninguém que visse, nem entendesse, nem vigiasse, pois todos dormiam, porque um profundo sonho enviado do Senhor havia caído sobre eles. E passando Davi da outra parte, pôs-se desviado no cume do monte, havendo grande distância entre eles. E deu vozes Davi ao povo, e a Abner filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que das vozes ao rei? E disse Davi a Abner: Não és tu homem? E quem há como tu em Israel? Por quê, pois, não guardaste ao teu senhor, o rei? Pois entrou um do povo para matar ao teu senhor, o rei. Isto que fizeste não está bem. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, que não guardastes a vosso senhor, ao ungido do Senhor. Olha, pois, agora onde está a lança do rei, e a botija da água que estava à sua cabeceira? E reconhecendo Saul a voz de Davi, disse: Não é esta tua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: É minha voz, ó rei, meu senhor. E disse: Por que persegue assim meu senhor a seu servo? Que fiz? Que mal há em minha mão? Rogo, pois, que o rei meu senhor ouça agora as palavras de seu servo. Se o Senhor te incita contra mim, aceite um sacrifício. Mas se forem filhos de homens, malditos eles na presença do Senhor, que me expulsaram hoje para que não me junte na propriedade do Senhor, dizendo: Vai, e serve a outros deuses. Não caia, pois agora meu sangue enterra diante do Senhor. Porque saiu o rei de Israel a buscar uma pulga, assim como quem persegue uma perdiz pelos montes. Então disse Saul: Pequei, volta-te, filho meu Davi, que nenhum mal te farei mais, pois que minha vida foi estimada hoje em teus olhos. Eis que eu agi loucamente, e errei em grande maneira. E Davi respondeu, e disse: Eis que a lança do rei, passe aqui um dos criados, e tome-a, e o Senhor pague a cada um sua justiça e sua lealdade, que o Senhor havia te entregue hoje em minha mão. Mas eu não quis estender minha mão sobre o ungido do Senhor. E eis que, como tua vida foi estimada hoje em meus olhos, assim seja minha vida estimada nos olhos do Senhor, e me livre de toda aflição. E Saul disse a Davi: Bendito és tu, filho meu Davi, sem dúvida tu executarás grandes feitos, e prevalecerás. Então Davi se foi por seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar. E disse Davi em seu coração: Ao fim serei morto algum dia pela mão de Saul. Nada, portanto, me será melhor que fugir à terra dos filisteus, para que Saul se deixe de mim, e não me ande buscando mais por todos os termos de Israel, e assim me escaparei de suas mãos. Levantou-se, pois Davi, e com os 600 homens que tinha consigo passou-se a Aquis filho de Maoque, rei de Gate. E morou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus, cada um com sua família. Davi com suas duas mulheres, Ainoã jezreelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal do Carmelo. E veio a nova a Saul que Davi se havia fugido a Gate, e não o buscou mais. E Davi disse a Aquis: Se achei agora favor em teus olhos, seja-me dado lugar em algumas das cidades da terra, de onde eu habite, porque teu servo deverá morar contigo na cidade real. E Aquis lhe deu aquele dia Ziclag. Daqui foi Ziclag dos reis de Judá até hoje, e foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 4 meses e alguns dias. E subia Davi com os seus, e faziam entradas nos Gesuritas, e nos Gersitas, e nos Amalequitas, porque estes habitavam de longo tempo a terra, desde como se vai Assur até a terra do Egito. E feria Davi o país, e não deixava vida homem nem mulher, e levava-se as ovelhas e as vacas e os asnos e os camelos e as roupas, e voltava, e vinha-se a Aquis. E dizia Aquis: Onde atacastes hoje? E Davi dizia: Ao sul de Judá, e ao sul de Jerameel, ou contra o sul dos Quineus. Nem homem nem mulher deixava a vida Davi, que viesse a Gate, dizendo: Por que não deem aviso de nós? Dizendo: Isto fez Davi. E este era seu costume todo aquele tempo que morou em terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo assim: Ele se faz abominável em seu povo de Israel, e será meu servo para sempre. E aconteceu que em aqueles dias os filisteus juntaram seus acampamentos para lutar contra Israel. E disse Aquis a Davi: Sabe de certo que has de sair comigo à campanha, tu e os teus. E Davi respondeu a Aquis: Saberás, pois, o que fará teu servo. E Aquis disse a Davi: Portanto te farei guarda de minha cabeça todos os dias. Já Samuel era morto,
e todo Israel o havia lamentado, e haviam-lhe sepultado em Ramá, em sua cidade. E Saul havia lançado da terra os encantadores e adivinhos, pois como os filisteus se juntaram, vieram e assentaram acampamento em Sunem, e Saul juntou a todo Israel, e assentaram acampamento em Gilboa. E quando viu Saul o acampamento dos filisteus, temeu, e perturbou-se seu coração em grande maneira, e consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus criados: buscai-me uma mulher que tem espírito de necromante, para que eu vá a ela, e por meio dela pergunte. E seus criados lhe responderam: eis que há uma mulher em Endor que tem espírito de necromante. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi-se com 2 homens, e vieram àquela mulher de noite. E ele disse: eu te rogo que me adivinhes pelo espírito de pitonisa, e me faças subir a quem eu te disser. E a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que, pois, pões tropeço à minha vida, para me fazer morrer? Então Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te virá por isto. A mulher então disse: a quem te farei vir? E ele respondeu: faze-me vir a Samuel. E vendo a mulher a Samuel, clamou em alta voz, e falou aquela mulher a Saul, dizendo: por que me enganaste? Que tu és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que viste? E a mulher respondeu a Saul: vi deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: qual é a sua forma? E ela respondeu: um homem ancião vem, coberto de um manto. Saul então entendeu que era Samuel, e humilhando o rosto à terra, fez grande reverência. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me vir? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim, e não me responde mais, nem por meio de profetas, nem por sonhos. Por isto te chamei, para que me declares o que tenho de fazer. Então Samuel disse: e para que perguntas a mim, havendo-se afastado de ti o Senhor, e é teu inimigo? O Senhor pois fez como falou por meio de mim, pois cortou o Senhor o reino de tua mão, e o deu a teu companheiro Davi. Como tu não obedeceste à voz do Senhor, nem cumpriste o furor de sua ira sobre Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará Israel também contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã estareis comigo, tu e teus filhos, e ainda o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Naquele mesmo momento Saul caiu estendido ao chão, e teve grande temor pelas palavras de Samuel, que não restou nele esforço nenhum, porque em todo aquele dia e aquela noite não havia comido pão. Então a mulher veio a Saul, e vendo-lhe em grande maneira perturbado, disse-lhe: eis que tua criada obedeceu à tua voz, e pus minha vida em minha mão, e ouvi as palavras que tu me disseste. Rogo-te, pois, que tu também ouças a voz de tua serva, porém eu diante de ti um bocado de pão que comas, para que te fortaleças, e vais teu caminho. E ele o recusou, dizendo: não comerei. Mas seus criados juntamente com a mulher lhe obrigaram, e ele os obedeceu. Levantou-se, pois, do chão, e sentou-se sobre uma cama. E aquela mulher tinha em sua casa um bezerro gordo, o qual matou logo, e tomou farinha e amassou-a, e cozeu dela pães sem levedura, e o trouxe diante de Saul e de seus criados, e assim que comeram, se levantaram, e partiram aquela noite. E estava doente um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E era Maria que ungiu ao Senhor com o óleo, e com seus cabelos lhe limpou os pés, a que cujo irmão Lázaro era o que estava doente. Enviaram pois suas irmãs uma mensagem a ele, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está doente. E ouvindo Jesus, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ele ouviu que estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então depois disto voltou a dizer aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e tu voltas novamente para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele falou estas coisas, e depois disto, disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo do sono. Disseram pois seus discípulos: Senhor, se ele dorme, será salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte, porém eles pensavam que falava do repouso do sono. Então pois lhes disse Jesus claramente: Lázaro está morto, e me alegro, por causa de vós, que eu não estivesse lá, para que creiais, porém vamos até ele. Disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos colegas discípulos: vamos nós também, para que com ele morramos. Vindo pois Jesus, encontrou que já havia 4 dias que estava na sepultura, e Betânia era como quase 15 estádios de Jerusalém, e muitos dos judeus tinham vindo até Marta e Maria, para consolá-las por seu irmão. Ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porém também sei agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus o dará a ti. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ele ressuscitará, na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, para sempre não morrerá. Crês nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, já creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo. E dito isto, ela se foi, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo:
dizendo: aqui está o mestre, e ele te chama. Ouvindo ela isto, logo se levantou, e foi até ele, porque Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta lhe saíra ao encontro. Vendo, pois, os judeus que com ela estavam em casa, e a consolavam, que Maria com pressa se levantara, e saíra, seguiram-na, dizendo: ela vai para a sepultura, para chorar lá. Vindo, pois, Maria onde Jesus estava, e vendo, caiu a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e aos judeus, que vinham chorando com ela, comoveu-se em espírito, e ficou perturbado, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este, que abriu os olhos ao cego, ter feito também que este não morresse? Comovendo-se, pois, Jesus outra vez em si mesmo, veio à sepultura, e era esta uma caverna, e estava uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse-lhe: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus levantou os olhos para cima, e disse: Pai, graças te dou, porque me tens ouvido. Porém eu bem sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, assim disse, para que creiam que tu me enviaste. E havendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai fora. E o que estava morto saiu, com as mãos e os pés atados, e seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o, e deixai-o ir. Pelo que, muitos dos judeus, que tinham vindo a Maria, e haviam visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram aos fariseus, e lhes disseram o que Jesus havia feito. Então os sacerdotes e os fariseus juntaram o conselho, e disseram: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se assim o deixamos, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tomarão tanto o lugar quanto a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e toda a nação não pereça. E ele não disse isto de si mesmo, mas que, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo povo, e não somente por aquele povo, mas também para que juntassem um aos filhos de Deus, que estavam dispersos. Então desde aquele dia se aconselhavam juntos para o matarem, de maneira que Jesus já não andava mais abertamente entre os judeus, mas foi-se dali para a terra junto ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Louvai ao Senhor todas as nações, celebrai a Ele todos os povos, porque sua bondade prevaleceu sobre nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Os planos fracassam quando não há bom conselho, mas com abundância de conselheiros eles se confirmam. O homem se alegra com a resposta de sua boca, e como é boa a palavra a seu devido tempo.